Bom, então, vamos dar início ao webinar ao webinar de hoje. Eu sou Mabi Marques. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não conhece ainda o Francisco Castro, algumas pessoas que já conhecem, já são ex-alunos dele, mas para quem ainda não conhece, o Francisco Castro, ele é licenciado, graduado e mestre em Direito, consultor com mais de 15 anos de experiência, auditor líder em compliance, anticorrupção, segurança e privacidade da informação, é formador de auditores líderes, tanto em Portugal quanto no Brasil, consultor na SQFC Consult, né, que é uma empresa luso-brasileira, e hoje fará a apresentação desse webinar para todos e para todas sobre compliance e compliance digital. Eu vou pedir que, por favor, todos deixem os seus microfones desligados. No final terá um espaço para perguntas, ou quem quiser pode ir colocando as perguntas no chat, nós vamos organizando e fazemos as perguntas depois. Tá ok? Então, bom webinar para todos e para todas. E é com você, Francisca. Obrigado, Mabi. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar novamente pela EIC Formação a apresentar um webinar com um tema tão importante como é conformidade, não é? É um tema muito mais amplo do que pensamos normalmente quando falamos de compliance, e é exatamente sobre esta abrangência do tema e esse alargamento de âmbito deste tema que queríamos falar rapidamente no dia de hoje. É agradecer a todos, colegas, amigos, não é, parceiros que estão a assistir, e esse webinar ele está a ser gravado, depois o link poderá ser disponibilizado para todos. Aqueles que quiserem se sentirem mais à vontade podem desligar os ecrãs e ficarem com os áudios desligados também, só a ouvir e assistir. Como a Mabi bem falou, pode fazer... Francisco, desculpa interromper. A gravação não aparece imagens de ninguém a não ser a tua. Para as pessoas que quiserem ver perfeito. A imagem, então já... Ótimo. A gravação só aparece a tua apresentação e a tua imagem. Perfeito. Ok. Então, melhor ainda, não é? Ninguém precisa nem se preocupar com essa questão da imagem. Não é? Então, haverá toda a proteção de dados pessoais, até porque estamos a falar de um tema que envolve compliance digital, não é? Não poderíamos fazer nada diferente disto. Mas apenas para deixar todos informados, e obrigado, Pedro, pela complementação. Então, vamos iniciar o tema, não é? Um tema muito amplo. Temos um pouco mais de 40 minutos para falarmos sobre isto, ou ao menos introduzirmos o tema, na verdade, não é? E depois podermos, claro, ter outros momentos para avançar com este tema. E a primeira questão é, realmente, compliance é algo muito mais abrangente, muito mais amplo do que pensamos, do que normalmente é. Nos acostumamos a ouvir e a falar sobre compliance, e especificamente, ou nomeadamente, para questões voltadas a suborno, corrupção. Ao menos foi assim que essa expressão inglesa, compliance, ficou mais conhecida. E a verdade é que a gestão em compliance, seja através da implementação de programas de compliance ou de sistemas de gestão de compliance, vai muito mais além do que simplesmente a questão de antissuborno, anticorrupção, que é apenas um dos temas dentro de compliance. E é exatamente isso que queríamos ver no dia de hoje. E, além disso, percebemos como há uma interação entre todos os temas que compõem a gestão em compliance. Inclusive, temas muito conhecidos de todos nós hoje, que é a privacidade da informação, a segurança da informação, a proteção de dados pessoais, em nível português e europeu, a GDPR, em nível brasileiro, temos também colegas brasileiros a nos assistir, a LGPD, não é? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e que são temas que compõem o compliance. E hoje um profissional que quer trabalhar com conformidade
uma organização ou uma empresa que quer trabalhar com conformidade ou com compliance não pode estar restrito a apenas anticorrupção, ou apenas a segurança da informação, ou apenas a governança, mas sim ser multiâmbito ou multidisciplinar, não é? Ter um pouco de cada um pouco de conhecimento de cada um desses temas, porque esses temas em conjunto é que compõem, de facto, o conceito e a definição de compliance. E é isso que vamos abordar um pouco, a importância de trabalharmos isto de forma integrada, não é? De forma integrada. Então, preparamos aqui uma apresentação. Essa apresentação tem um link online que todos podem acessar. Eu pediria gentilmente ao Pedro que, se possível, pudesse copiar e colar o link no chat. Se não, Pedro, eu mesmo posso fazê-lo, não faz mal algum. Assim, todos podem online acessar o link e acompanhar a apresentação ou vê-la quando quiserem. A apresentação estará sempre disponível, desde que os dispositivos de vocês estejam conectados à internet. Ok? Então, vamos a isso, vamos iniciar de facto, com, claro, o conceito amplo de compliance, não é? Que é cumprir com, atender a um requisito, estar de acordo, estar conforme. Este, sim, é o verdadeiro conceito de compliance. É muito maior, é muito mais amplo do que estamos acostumados a ouvir, a falar. Quando falamos de um tema específico de compliance, é apenas um tema específico de compliance. Não estamos a fazer uma abordagem de compliance de forma sistêmica, que é isso que queremos desenvolver hoje, nesse curto período que temos em conjunto. Não é? Então, no segmento empresarial, no âmbito empresarial, a compliance, a conformidade, em português, num belo português, a conformidade, está focada em estabelecer sistemas, programas, políticas e ou ferramentas para reduzir, minimizar ou evitar desvios de conduta dentro do ambiente corporativo. Quando falamos em conduta, já é uma palavra muito importante, porque conduta trata-se do coletivo, de todos. A conduta empresarial, ela é coletiva, ela envolve todos. Muitas vezes eu posso até não concordar com todos os requisitos da empresa na qual trabalho, mas por uma questão de conduta coletiva, eu tenho que obedecê-los, eu tenho que cumprir com eles. Então, quando falamos de conduta, falamos de algo coletivo, mais voltado para a empresa. Já diferente de ética, que podemos levar para um lado pessoal, individual, onde cada um tem os seus princípios e conceitos éticos, e que, então, pela proteção da privacidade, da individualidade de cada um deve respeitar esses princípios e conceitos éticos do outro, desde que, claro, cumpram com requisitos legais e normativos, não é? Então, esse é o grande primeiro conceito, é conduta. Vamos trabalhar conduta empresarial, conduta organizacional, quando tratamos de compliance. E quando tratamos de compliance, podemos falar de que, na gestão da conformidade, existem ao menos 3 itens que são os principais para que possamos ter uma gestão de conformidade, que trata-se da governança, da sustentabilidade empresarial e da anticorrupção. São, sim, temas que precisam ser abordados quando trabalhamos compliance. E vamos ver um pouco de cada um desses temas e como podemos, dentro de uma gestão de compliance, implementá-los, monitorizá-los, melhorá-los continuamente, não é? Esses temas em relação ao compliance, nomeadamente governança, sustentabilidade empresarial e anticorrupção. E isso é uma questão muito interessante. Hoje, uma empresa, uma organização conforme, que cumpre com os seus requisitos internos e externos, sejam eles quais for, não é? Aqueles que provocam risco à própria empresa, ao negócio da empresa, não é? Ao âmbito empresarial ao qual a empresa atua, pode provocar danos, caso não haja esse cumprimento, muito grandes à própria sustentabilidade financeira empresarial. Esta
cumpro com requisitos específicos de fornecedores que são parceiros prioritários para o meu negócio, tudo isso pode pôr em risco a sustentabilidade financeira e empresarial. E tudo isto trata-se de compliance. Então, muito antes de falarmos sobre compliance, com a expressão que conhecemos hoje, o compliance já existia, não é? Se formos falar, por exemplo, das normas ISO, em 1986, se eu estiver enganado, o Pedro me corrija, foi quando publicaram a primeira ISO 9001. Ali já falávamos de compliance, porque eram cumprir com requisitos de qualidade. Cumprir com requisitos é compliance. É um compliance específico para qualidade. E isso também pode nos causar muita confusão. E é essa confusão que nós não queremos causar com o webinar. Então, também vamos explicar o que é o compliance em sentido amplo, geral, em conceito amplo, geral, e o compliance, nomeadamente, de qualidade, ambiente, anticorrupção, entre outros que podem ser geridos no ambiente empresarial, no ambiente organizacional. Então, vamos a esses 3 principais temas que foram escolhidos para hoje, nesse curto período de tempo. Não se esgotam aqui, não acabam aqui os temas sobre compliance, mas queríamos trazer algo que acrescente valor ao conteúdo que vocês já têm, não é? As competências que vocês já têm, e por isso é que priorizamos esses 3 itens principais. Em relação à governança, e essa é uma das novidades, não é? Que hoje o compliance está vinculado e deve interagir diretamente com os requisitos das partes interessadas. Então, percebam, já havíamos falado um pouco disso no slide anterior, não é? Havíamos falado de que as partes interessadas como sócios, associados, clientes, parceiros prioritários, órgãos fiscalizadores, podem pôr o não cumprimento destes requisitos, podem pôr em alto risco negativo, não é? Em risco de falha ou em risco de erro, ou em risco de não se conseguir dentro de uma gestão de compliance. E como trabalhamos isto, Francisco? Recentemente, em abril deste ano, foi publicada pela ISO, pela International Organization for Standardization, a norma ISO 37301 de 2021. Essa norma ela estabelece exatamente como uma empresa, uma organização, deve identificar as partes interessadas internas e externas que interagem com a sua empresa, com o seu negócio, com a sua organização, e como fazer uma gestão de riscos para minimizar esses riscos e potenciar oportunidades em cumprir os requisitos dessas partes interessadas e, assim, contribuir para que a empresa chegue ao seu sucesso empresarial e cumpra com os seus objetivos estratégicos. Então, quando falamos de governança em compliance, estamos a falar sobre planeamento estratégico. Hoje, é uma opinião minha pessoal, não consigo mais, em um momento que estou a fazer consultoria, separar, não é, planeamento estratégico de governança e compliance. São questões que precisam encaminhar juntas numa implementação de um planeamento estratégico e de uma implementação de um sistema de gestão empresarial. Eu preciso perceber quem são os meus stakeholders, as minhas partes interessadas internas e externas. Eu preciso perceber quais são os requisitos que esses stakeholders exigem da minha empresa, da minha organização. Eu preciso identificar quais aqueles requisitos que me promovem riscos que possam vir a causar grave dano à minha empresa caso eu não cumpra com esses riscos. E eu preciso planear estrategicamente como eu irei cumprir com esses riscos para que a minha empresa não sofra graves danos na interação, no relacionamento com estas partes interessadas, com esses stakeholders. E assim nós temos, olha, identificamos as partes interessadas,
stakeholders, governança, não é? Planeamos, já é mais uma ferramenta de gestão, plano estratégico, planeamos estratégias, objetivos, sempre vinculados à governança, ao planeamento estratégico, à gestão de riscos. Então, este é um dos conselhos e de que, humildemente, eu posso deixar a vocês nesse webinar. Quando forem realizar uma gestão em governança, um planeamento estratégico ou uma análise de riscos, sempre envolver todos esses temas neste trabalho, não é? Não fazer um planeamento estratégico hoje sem governança e sem gestão de riscos. Não fazer mais gestão de riscos sem governança e sem planear-se estrategicamente. Ok? Então, uma coisa está estritamente vinculada à outra. E para que a gestão da empresa seja muito eficaz, é muito interessante que essas ferramentas estejam sempre vinculadas, não é? Sempre que elas possam sempre interagir como um sistema entre si. Não deixem nenhuma de fora. É uma sugestão e um conselho que humildemente eu poderia deixar, e é algo que estamos a fazer sempre quando estamos a realizar consultorias, ou mesmo quando eu estou a fazer auditorias, estou sempre a avaliar e a perceber se há vínculo, interação sistêmica entre esses agentes, entre esses temas, governança, planeamento estratégico e gestão de riscos. Quando falamos de planear estrategicamente em benefício da sustentabilidade empresarial organizacional, existem ferramentas de compliance que, independentemente do tema de compliance que estamos a implementar na nossa gestão, temos que levar em consideração. Seja para fazer um compliance ambiental, seja para fazer um compliance anticorrupção, seja para fazer um compliance de segurança da informação, ou mesmo para um compliance de proteção. Temos que estabelecer ferramentas. As políticas são a base estrutural de uma gestão empresarial. As políticas é o que estabelecem ou ajudam, ao menos, a estabelecer a própria cultura organizacional e a cultura de compliance, de conformidade dentro da organização. A criação de códigos de conduta e de integridade empresarial, não é? Para todos os nossos clientes atuais, por exemplo, nós estamos sempre a direcionar que, quando se crie o código de conduta ou de integridade empresarial, se tenha ao menos o controle dentro do código da relação da empresa com clientes, com colaboradores, com fornecedores, com órgãos públicos, não é? Órgãos governamentais, fiscalizadores, e com as atividades digitais, virtuais, online. Ao menos esses 5 temas seriam de extrema importância que compusessem um código de conduta, ok? A relação da empresa com clientes, com colaboradores, com fornecedores, com organizações governamentais e com as suas atividades digitais virtuais, ok? Para que ele esteja minimamente a proteger a maioria dos itens relacionados com conformidade. Se nós não temos uma boa relação com clientes, com fornecedores, com colaboradores, com as entidades, organizações públicas governamentais que precisamos cumprir com os seus requisitos. E, atualmente, principalmente, com as questões digitais virtuais, provavelmente, sem essas 5 bases em compliance, nós não conseguimos avançar ou desenvolver a nossa empresa, a nossa organização ou o nosso negócio. Ou teremos alguns problemas a corrigir num futuro próximo, se não já prevermos essas ferramentas. Além disso, outra ferramenta, o ponto 3, é a famosa whistleblowing lines, não é? Que são os canais de denúncias e de preocupações, de levantamento de preocupações, de identificação de preocupações. As organizações que querem ter uma estrutura em compliance devem
ter canais para que todos esses stakeholders possam denunciar ou mesmo identificar preocupações sobre não compliance, sobre o no compliance em algum momento, sobre não conformidade, para que a empresa possa estar atenta e alerta a corrigir isto da forma mais eficaz possível. Não é? O due diligence é uma outra ferramenta muito conhecida de quem trabalha com compliance, que é exatamente o reforço na diligência, não é? Ou fazer avaliações com não apenas uma ferramenta, mas com ferramentas que possam, de forma triplicada, garantir em certos casos que vai haver conformidade naquela atividade. Isto normalmente outros processos, em outras atividades, mas normalmente deve estar presente, ao menos, nos processos de contratação e compras com fornecedores, assim como nos processos de admissão, seleção de colaboradores, principalmente com aqueles colaboradores e aqueles fornecedores que têm um alto risco de provocar o não compliance, uma não conformidade, um no compliance na empresa, na organização. Deve ser utilizadas as ferramentas do diligence para prevenir essa situação. Nomear comitês e compliance officer ou compliance digital officer, que já é aquele em compliance, mas que também já está a adquirir competências na conformidade digital, em segurança e privacidade da informação, e assim ele é um profissional ainda mais completo. As próprias auditorias, avaliações de conformidade, procedimentos e controlos, como, por exemplo, os procedimentos de investigação de denúncias, são ferramentas importantíssimas para essa sustentabilidade empresarial em compliance, assim como controlos e procedimentos financeiros, não é? Sempre que fala-se em dinheiro, fala-se em alto risco de no compliance, nas questões de corrupção e etc. Então, é sempre importante ter ferramentas nessa área e nesses âmbitos, não é? Além disso, claro, a criação de termos de sigilo, confidencialidade, imparcialidade, para controlar questões de preservação de imagem, de nomes de pessoas e de exposições de pessoas, assim como revisões contratuais, principalmente nos contratos com fornecedores e com próprios colaboradores, a incluir cláusulas de confidencialidade, sigilo, proteção, segurança da informação, proteção de dados. Isso também é muito importante. São as ferramentas essenciais para a sustentabilidade empresarial em compliance. E aqui, rapidamente, não é? É algo que já sabemos, o compliance envolve diretamente o cumprimento de leis, normas dos órgãos públicos, dos estados, e aqui, não é? Eu separei uma série de exemplos apenas mesmo para exemplificarmos que, em nível português, em nível europeu, nós temos uma série de normas que já tentam controlar, ter um controle de compliance, contratos, concorrências públicas, concursos públicos. Assim, aqui, nesse ato normativo europeu, de contratos de concessão, por exemplo, vamos ver no slide seguinte, a criação da própria lei da GDPR, da proteção de dados pessoais. Em nível de Brasil, aqui embaixo, existe uma série de leis de proteção anticorrupção também, não é? No Brasil, mais da metade dos estados, 14 estados brasileiros, já têm políticas e leis estaduais de proteção anticorrupção. Não é? Aqui são alguns exemplos: São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, o Distrito Federal. E temos aqui mais alguns exemplos, só trouxe mesmo para exemplificar, depois todos podem acessar e avaliar essa composição legal portuguesa, europeia e brasileira, que eu pus aqui para exemplificar. A Nacional de Proteção de Dados em Portugal vai ser fiscalizado o seu cumprimento, a sua conformidade nas empresas, ou o seu compliance nas empresas, como queiramos chamá-lo, não é? Pronto, aqui tem a lista também dos estados brasileiros com
com as letras abreviadas, e as leis e políticas anticorrupção, de compliance, para termos a ideia de que é um tema amplo, é um tema importante mundialmente. Estamos a falar aqui porque temos aqui pessoas de Portugal, Espanha, temos pessoas de Cabo Verde, aqui temos pessoas do Brasil, não é? Mas se buscarmos hoje, se procurarmos hoje legislações praticamente em todos os países do mundo, vamos ter algo a falar de conformidade, de compliance, para evitar, na relação principalmente Estado e entidade particular, qualquer questão de não conformidade ou mesmo de corrupção, não é? Temos vários casos que podemos citar no mundo hoje, não é? De falta de compliance, de corrupção, por exemplo, não é? E não apenas em entidades públicas junto a empresas, mundial, isso ocorre, já ultrapassou o âmbito meramente empresarial, não é? O âmbito meramente empresarial. E, claro, chegamos ao compliance digital, que não poderíamos deixar de falar um pouco sobre isto. E essa é a grande integração que queríamos trazer no webinar. É de que, hoje, todas as organizações, todas as empresas e todos os profissionais que querem potenciar-se em compliance devem levar em consideração temas como segurança da informação, privacidade da informação e proteção de dados pessoais, não é? Como, por exemplo, segredos empresariais que deveriam estar muito bem guardados e acabam por ser informação, que é a proteção da informação. Quando entramos na esfera de privacidade da informação, estamos a adicionar a essa segurança da informação a questão da proteção de dados pessoais, não é? Que é os dados das pessoas, nome, local onde vive, número de identificação fiscal, por exemplo, não é? Entre outros dados e informações da pessoa, e que, por um histórico dos últimos 10 anos, foram utilizados indevidamente por várias empresas para terem lucro com esses dados, a vender esses dados para que parceiros façam abordagens comerciais a essas pessoas, sem consultar atempadamente essas pessoas, não é? Então, por essa percepção dos últimos 10, 15 anos, a segurança da informação hoje tem valor acrescentado com a proteção de dados pessoais, e isso torna em ter uma gestão de compliance a ter conosco hoje e que pensam a evoluir suas competências em compliance, já devem pensar em acrescer valor, acrescentar valor às suas competências também com compliance digital, segurança da informação e privacidade da informação. E aqui nós temos uma série de normas ISO, não é? Que a própria EIC Formação, e com muito gosto e muito orgulho, eu posso dizer que eu sou formador de algumas dessas formações. Tem formações empresariais e profissionais sobre os temas. As normas ISO, e é uma especialidade da EIC Formação, não é? As normas ISO têm, por exemplo, a ISO 37000, que trata de compliance e governança. A 37.000 trata conformidade. A 27.001, segurança da informação. A 27.701 fala de privacidade da informação. Então, percebam como, para todos esses temas de compliance, existem normas mundialmente, que hoje estão em mais de 190 países no mundo inteiro, e que podem ajudar
as empresas a implementarem bons sistemas de gestão em compliance em qualquer um desses temas que estamos a abordar aqui, porque, como já falamos desde o início, o tema compliance é muito mais amplo do que apenas um desses temas. E para uma empresa ou um profissional que quer evoluir com o tema compliance, deve levar em consideração governança, canais de denúncia, corrupção, segurança da informação e privacidade da informação, no mínimo. No mínimo, deve considerar esses temas para evoluir com a compliance. Ok? Além disso, e já chegando do meio ao fim da nossa apresentação, não é? Peço desculpas, principalmente se em algum momento eu falei muito rápido ou se em algum momento não me fiz entender bem. Então, depois, inclusive, peço que, sem constrangimento, se alguém não entendeu alguma parte que seja importante entender, fale no chat ou mesmo posteriormente à apresentação, para que possamos esclarecer todas as dúvidas, e estarei à disposição para isso, tá bem? Dentro dessas temáticas que compõem sistematicamente a gestão em compliance, precisamos implementar essa gestão. E como estamos a falar agora de normas ISO, as normas ISO usam um modelo de gestão, de organização, de administração, que é o PDCA, não é? Planear, executar, monitorizar e agir para melhorar continuamente. Então, é exatamente isso que devemos fazer. Em primeiro momento, diagnosticar e planear, como falamos bem, identificar em governança quem são nossos stakeholders, aqueles que trazem maiores riscos de não compliance ao meu negócio, para depois poder planear objetivos e metas e evitar que esses riscos tornem-se realidade. É claro que, quando eu identifico essas partes interessadas, esses stakeholders, já vou levar em consideração todos aqueles stakeholders externos que legislam, de alguma forma, requisitos externos, leis, que eu tenha que cumprir na minha atividade empresarial. Isto já está, não é, intrínseco dentro deste conceito de identificar os stakeholders. Depois, é claro que, com base no planeamento que foi feito com base na análise de riscos da governança, precisamos sempre treinar, formar a equipa, consciencializar a todos, para que essa execução do planeamento saia conforme aquelas ferramentas todas que falamos, do diligence, criação de códigos de conduta, de políticas, de canais de denúncias. Não há como planearmos tudo isso e criarmos essas ferramentas sem equipa consciencializada, competente, não é? Com habilidades em compliance. Então, só se pode exigir a execução disto, e temos, como eu posso dizer, uma má prática empresarial, em modo geral, pelo que eu conheço das empresas às quais eu trabalho, que é de cobrar antes mesmo de trabalhar a consciencialização ou criar competências para que aquelas pessoas tenham competências para que depois eu cobre delas. Então, é muito importante treinar para depois executar e, posteriormente, monitorizar resultados. E, por fim, claro, monitorizar os resultados por meio das auditorias, da avaliação de indicadores de desempenho, da revisão da gestão, não é? Da alta gestão, da gestão de topo, do comitê de compliance, para aquelas empresas que nomearam o comitê de compliance, que nomearam o compliance officer ou compliance digital officer, hoje os DPOs, não é? Em Europa e também no Brasil. É importante que haja uma revisão da gestão de topo e que também haja uma revisão da gestão por parte do comitê e do próprio Compliance Digital Officer ou do DPO, não é? Assim, há uma imparcialidade maior nesta revisão, nesse processo de revisão. Então, é muito importante ter essas ferramentas para monitorizar e propor melhorias a esse sistema de gestão ou mesmo a um programa de compliance com toda essa complexidade que estamos a falar aqui, não é? Com toda essa complexidade que estamos a falar aqui. E, por fim, não é? Esses profissionais, como já falamos anteriormente, que são os profissionais hoje
são os Compliance Digital Officers, ou mesmo os DPOs, ou mesmo os Compliance Officers, e que precisam aumentar, alargar a abrangência de suas competências. Eles precisam ter algumas características e competências em multidisciplinariedade, eles precisam trabalhar multiâmbito, não é? Precisam saber trabalhar em equipas e com equipas multis, relacionar-se bem, não é? Interagir bem com todos. Nunca uma pessoa só vai conseguir monitorizar um sistema, então o interessante é que haja uma equipa multi que possa trabalhar com esse profissional, não é? Eles têm que ter capacidade para analisar desempenho do sistema e dos programas de compliance, sugerir soluções, sempre que pertinentes. Eles de proteção de dados, as autoridades, eles entidades governamentais em relação à compliance, precisam também interagir e relacionar-se muito bem com a autoridade delegada pela gestão de topo, com toda a equipa interna e com os processos internos da empresa, da organização, além de poder e ter acesso direto à gestão de topo para interagir, porque uma das funções é levar as informações para a gestão de topo e depois, estrategicamente, levar de volta a estrutura fornecida pela gestão de topo para o sistema de gestão de compliance, e interagir com todos os demais stakeholders, não é? E esse profissional, é claro que, por serem normas internacionais, e esse conhecimento ele é muito internacionalizado de compliance, ele acaba por ter um potencial também por ser a própria relações públicas internacionais da organização, caso seja uma empresa ou uma organização que tenha relações com empresas em outros países, não é? Porque ele tem essas competências internacionais para isso. Então, ponto de reflexão para todos nós, não é? Que escrito pelo Aristóteles, que a virtude moral é uma consequência do hábito, da cultura que criamos em nós mesmos, a cultura de compliance. Hoje, as normas novas de compliance falam sobre cultura de compliance dentro das organizações. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Então, vamos praticar esses atos nacionais ou empresas em conformidade ou em compliance. Ok? No mais, é agradecer, pedir mais uma vez desculpas por qualquer questão não entendida e eu estou totalmente disponível para esclarecer dúvidas. Muito obrigado.